Olá, oitavuano! Tudo bem, meus amores? Vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa e agora nós vamos corrigir. Vou pedir para que vocês abram a página 106, onde inicia um texto que é uma biografia, do paulista José da Trino, nascido em 1917 e muito conhecido por ser chamado de Profeta Gentileza, não é isso? Vamos ler rapidamente? Bom, o paulista José da Trino, nascido em 1917, veio para o Rio aos 20 anos. Na cidade, ele se casou e teve 5 filhos. Segundo textos sobre a vida de José, o apelido de Profeta Gentileza surgiu na época do incêndio do Grand Circus norte-americano em Niterói, em dezembro de 1961, que matou 500 pessoas. 6 dias após a tragédia, ele teria tido alucinações e vozes o teriam mandado abdicar do mundo material e se dedicar à espiritualidade. José teria até plantado um jardim no local do incêndio. A partir de então, o dono de um pequeno empreendimento da área de transporte se transformava no profeta Gentileza. A partir da década de 1970, o profeta passou a circular pelas ruas da cidade, sempre usando uma túnica branca e barbas longas, para pregar palavras de amor e bondade. Gentileza, nos anos de 1980, preencheu com inscrições as pilastras do viaduto do Caju. A frase gentileza gera gentileza virou sua marca registrada. O andarilho morreu em 1996. A máxima gentileza gera gentileza batiza uma campanha recém-nascida na Zona Sul e que avança pela cidade com a missão de incentivar os cariocas a adotarem atitudes mais gentis no cotidiano. O movimento pró-civilidade já tem adesão de shopping centers, hotéis, lojas de roupas, restaurantes e bares, todos com um compromisso único: espalhar a célebre frase do profeta Gentileza aos 4 ventos, seja impressa em camisetas, vitrines, adesivos de carro, fitinhas de pulso, esculturas de areia ou em faixas da orla do Rio. Numa cidade onde se fala tanto da violência, há que se exaltar a gentileza nas atitudes e na maioria e na maneira de encarar a vida. Há a necessidade, portanto, de resgatar o sentimento fraterno e de camaradagem do carioca, para mostrar que o Rio é uma cidade que acolhe bem as pessoas. Por falar nisso, você fez alguma gentileza hoje? Bom, então temos aqui um texto publicado pelo Jornal Globo, em março de 2008. Vamos lá, acabamos de ler a nossa biografia e vamos às perguntas. Qual o título que sintetiza o que o leitor encontra nesse texto? Bom, qual o título sintetiza? Sintetizar é tornar menor, resumido, tá? Em menos palavras, em poucas palavras, é dizer a mesma coisa, porém de uma maneira mais minimizar, tá? É diminuir. Sintetizar seria isso, fazer uma síntese, tá? E trazer então um título para esse texto. Um profeta carioca, um incêndio no circo. Todo carioca é gentil, a gentileza do povo do Rio, o profeta inspira uma campanha. Bom, então aqui, de acordo com o texto, nós temos a letra E como a resposta, como título, que melhor sintetiza o que o leitor encontra nesse texto, nessa biografia sobre o profeta Gentileza. A seguir, são feitas algumas afirmações sobre o texto que você acabou de ler. Analise-as. Vamos ver. O texto relata alguns pontos de vista de um homem, por isso pode ser enquadrado como um texto biográfico? É possível, vocês acham que essa está certa? Toda biografia relata alguns pontos de vista de um homem? Com certeza. É possível afirmar que ao escrever o texto, o autor estava em São Paulo, sede do jornal o Globo? Não, não é possível afirmar isso. O texto apresenta uma linguagem clara e direta, necessária para atrair o seu público-alvo. Com certeza, a linguagem jornalística é uma linguagem
que tem que ser de fácil alcance, né, para todas as pessoas. Então, ela é clara e direta. O público-alvo do texto são os leitores da revista em que ele foi publicado? Então, o público-alvo do texto não são os leitores da revista em que ele foi publicado, tá? Público-alvo são todas as pessoas, ok? No primeiro parágrafo, o autor apresenta ao leitor o tema central do texto. Será que lá no comecinho, no primeiro parágrafo, o autor apresenta ao leitor o tema central? Vamos lá ver? Vamos conferir? Primeiro parágrafo aqui. Aqui é onde nós conseguimos extrair o tema central, com certeza, porque aqui já inicia falando do personagem, já que é uma biografia do... Na verdade, não é bem... nós falamos sobre ele, né? Encontramos um texto falando sobre ele, né? E sobre a história, sobre a vida, no texto inteiro. Mas aqui, inicialmente, nós temos as informações referidas a esse autor, né? Na verdade, é esse homem, né? José da Trino, nascido em 1917, veio para o Rio de Janeiro. Então, aqui traz as informações todas referidas ao José da Trino, tá? Conhecido como profeta gentileza. E no decorrer do texto, nós temos outras informações. Vamos lá. Continuando, então, 5 está certinha. Então, 1, 3 e 5 são as alternativas corretas. Vamos lá? Numere as frases de 1 a 5, colocando-as na ordem em que os fatos aconteceram. Temos aqui 4, 2, 5, 1 e 3. 4. A campanha Gentileza Gera Gentileza foi criada na Zona Sul, na cidade de Niterói. De cara, nós temos já a informação aqui, nós acabamos de ler lá no texto, né? Foi criada na Zona Sul do Rio. A frase gentileza gera gentileza foi criada por um paulista que veio para o Rio. No texto, José é chamado de andarilho. Por quê? Essa palavra andarilho se refere a quem? Bom, andarilhos são pessoas que vagam pelas ruas, né? Sem um destino. Então, o que nós temos, ó, vestia uma túnica branca porque andava pela orla plantando jardins, veio andando de São Paulo até o Rio, pregava palavras de amor e bondade ou passou a circular pelas ruas da cidade. Andarilho se refere a pessoas que ficam andando, nesse caso aqui a letra E, passou a circular pelas ruas da cidade. Anda sem um destino, né? Há a necessidade de resgatar o sentimento fraterno do carioca. Nessa frase, a palavra destacada em negrito significa o mesmo que recuperar, resgatar, recuperar. Sim, certamente, letra A. 8. Assinale a alternativa que apresenta a voz passiva. Assinale a alternativa que apresenta a voz passiva. Vamos ver por que a letra D apresenta a voz passiva? Olha, letra A primeiro. Nasceu, tá? Eu tenho aqui o verbo expresso ativo na oração, voz ativa, a minha oração que contém o seu sujeito, que contém o verbo, inclusive, aqui intransitivo. Para que eu tenha voz passiva, o meu verbo tem que ser transitivo direto, só lembrando disso, tá? Então, aqui não é a voz passiva. O profeta gentileza surgiu na época do incêndio do Gran Circus norte-americano. Ó, surgiu. Quem surgiu? Profeta gentileza. Perfeito, voz ativa, tá? Aqui o profeta andava pelas ruas usando uma túnica branca. Olha, andava. Ele andava. Eu tenho quem andava? O profeta. Quem anda, anda em algum lugar, tá? Verbo intransitivo pelas ruas usando uma túnica. Então, eu tenho aqui a continuidade, uma informação acessória, uma adjunta adverbial, certo? Eu tenho aqui um verbo intransitivo, que também não pode formar voz passiva. Voz ativa, então. Agora, letra D. A campanha Gentileza Gera Gentileza foi criada. Olha aqui, aquela locução que formadora de voz passiva, verbo ser mais particípio. E logo em seguida, eu tenho aqui o agente da passiva, por carioca da Zona Sul. Portanto, letra D, eu tenho voz passiva presente. Certinho? Vamos para o número 9. O objetivo da campanha Gentileza Gera Gentileza é fazer com que os cariocas sejam mais gentis, né, gente? Nas suas atitudes. Letra B. 10.
O contrário de gentileza gera gentileza é uma violência, a verdade é que violência gera violência, né? Totalmente contrário a essa temática de gentileza gera gentileza. Vejamos o número 11. Entre as afirmações abaixo, assinale aquela em que a voz passiva não se relaciona ao texto. Bom, eu tenho várias formas na voz passiva, várias orações na voz passiva. Apenas uma não se relaciona ao texto, tá? Não faz menção lá no texto. Então, vamos lá. O jardim foi plantado, olha, voz passiva, por José Aratrino. Perfeito, ó, a gente está passivo aqui, ó. Aí, continuando aqui a leitura, nós temos para se tornar profeta. Não é essa a informação que o texto nos traz, tá? Então, essa aqui, olha, não foi por esse motivo que ele se tornou um profeta. Então, essa foi a resposta incorreta, tudo bem? Vamos prosseguir. Número 12. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui e mostrar para vocês uma informação importante. Olha aqui, a letra B. Por que aqui é voz passiva? Deixa eu mostrar aqui para vocês reconhecerem melhor ainda a voz passiva. Olha, uma túnica branca era usada, verbo ser mais particípio, e temos aqui o agente da passiva, ó, pelo profeta gentileza, tá? Que é quem executa a ação, mas aqui na voz passiva ele vem como agente da passiva, tá? E não como sujeito, ó. Uma túnica branca era usada pelo profeta gentileza. Então, ele a usava, mas aqui na voz passiva ele vem como agente da passiva e iniciada por uma preposição por, normalmente, ó, pelo profeta. Tá claro? Ó, 500 pessoas foram mortas, verbo ser mais particípio. Ó, pelo incêndio. Então, novamente iniciada pela preposição por, agente da passiva. Inscrições foram feitas por gentileza. Foram feitas ser mais particípio. A célebre frase do profeta foi espalhada, verbo ser mais particípio. Ok? E aqui o agente da passiva. Vamos para o 12. Nas alternativas a seguir, fizemos a transposição da voz ativa para a voz passiva. Analise detalhadamente cada uma delas e indique aquela em que essa transposição gerou uma informação que não está presente no texto, ok? Então, vamos lá? O profeta usava barbas longas. Barbas longas eram usadas pelos profetas. Aqui eu fiz a transposição, tá? Aqui é a voz ativa e aqui é a voz passiva. Lembraram daquele xizinho? Ó, o que está lá no finalzinho vem para o início, tá? E o que está no início vai para o fim, como agente da passiva. Na verdade, é aquele que executa a ação, mas na voz passiva ele fica lá como agente da passiva. Olha aqui, ó. Barbas longas eram usadas pelo profeta, tá? Embora ele execute essa ação, ele continua executando, mas aqui na voz passiva ele não está mais na estrutura da frase, ele vem como agente da passiva. Tá claro isso? Ele age, mas ele age passivamente. Aqui nós temos: o andarilho morreu em 1996. O andarilho foi morto em 1996. Então, o andarilho morreu, a voz ativa. Na voz passiva, o andarilho foi morto. Tudo bem. Só que foi morto, aqui eu tenho voz passiva. Vocês acham que essa é a formação de uma voz passiva? Lembra que eu falei que o iniciozinho vai para o final em forma de xizinho e o final vem para o início? Então, o andarilho morreu em 1996. Aqui eu não tenho a informação que dá continuidade para que eu possa fazer a transposição. Por que não, professora, eu não consegui passar da ativa para a passiva? Simples, porque o verbo aqui é intransitivo e verbos intransitivos não podem ser usados na voz passiva. Então, nesse caso aqui, ó, eu precisaria de um verbo transitivo direto para que eu formasse a voz passiva. Então, o andarilho morreu. Morreu quando? Em 1996. Portanto, a voz passiva não é possível, ok? Então, nós vamos aqui, ó, marcar a letra C
porque eu não pude fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, tendo em vista esse verbo sendo intransitivo, ok? Então, vamos lá para o número 13. As frases abaixo foram retiradas do texto. Indique aquela em que podemos identificar a presença da voz reflexiva, tá? A voz reflexiva, aquela ação que eu executo e eu sofro. Vamos ver aqui a letra B. A partir de então, o dono de um pequeno empreendimento da área de transporte se transformava no profeta gentileza. Olha aqui, quando falamos que se transformava, ele transformava a si mesmo, tá? Ele estava sendo transformado em um profeta gentileza. Então, vocês vão reparar aqui que essa ação verbal, ela reflete no próprio sujeito da oração. Por isso, estamos diante de uma voz reflexiva, tudo bem? Lembraram daquela questão que eu coloquei para vocês? A menina se cortou? Então, é uma ação que reflete diretamente no próprio sujeito dessa oração, tá? Por isso é chamada de reflexiva. O próprio sujeito, ele age e ele sofre essa ação. Então, aqui é a letra B. Vamos para 14? Releia a frase abaixo, retirada do segundo parágrafo do texto. A frase gentileza gera gentileza. Virou sua marca registrada. O verbo destacado poderia ser substituído sem alteração de sentido por. Esse caso aqui, virou, é o mesmo sentido de tornou-se, não é isso? A frase gentileza gera gentileza tornou-se uma marca registrada, tá? Inclusive é um verbo de ligação nesse caso aqui. Tornou-se é a opção corretinha, letra E, ok? Então, ficamos por aqui. Deixa eu ver se tem a questão 15 aqui para a gente resolver. Página 110, foi a última página, é isso aí. Então é isso, meus amores. Até a próxima videoaula. Beijão para vocês. Fiquem com Deus.